líder, a bancada do PDT, vereador Rafael Bueno. Da tribuna. Bom, presidente, obrigado pelo espaço. Eu quero aproveitar hoje, já que o vereador Eloy Frisso não pôde estar presente na nossa visita na Maesa na última sexta-feira, né, por questões familiares, que o primo dele acabou falecendo. Mas essa primeira visita da Frente Parlamentar da Maesa, né, oficialmente dessa legislatura, foi a pedido do vereador Frisso. E eu quero agradecer a todos os vereadores e vereadoras que estiveram presentes nesse momento importante. Presidente, Lucas. Agradecer também à TV Câmara, que deu todo o suporte da comunicação, à imprensa que estava no local. Também ao vice-prefeito Nespolo e os demais secretários que estavam todos presentes. E dizer que a Maesa, vereador Edson, que o senhor que estava lá presente de líder. E conhece a história da Maesa desde o princípio, né? O senhor que trabalhou lá dentro, sabe a importância que tem esse prédio histórico para Caxias do Sul. A história da metalurgia passa pelos prédios da Maesa, como a principal e primeira metalúrgica de Caxias e que deu origem para as demais aqui na nossa cidade e da região. Hoje o que a Marco Polo representa em Caxias e no Brasil e no mundo, sustentando várias outras microempresas, metalurgias nos bairros, era o que acontecia naquela época na Maesa. E eu sou vizinho do prédio da Maesa. Então conheço muito bem o contexto no entorno, muitas famílias se desenvolveram na vila operária que se existia, na Frasle, Robertshow, Maesa, Madarco. Enfim, era um conglomerado de empresas onde as pessoas vinham de fora, de outros estados, de outros municípios e se fixavam residência nessa região. Cristo Redentor, Panassolo, Exposição, Vila Ipiranga. Bom, com o tempo, os trabalhadores foram caloteados, até hoje não receberam seus serviços prestados, pela empresa que ali estava, mas ficou um prédio de 53 mil metros quadrados, no coração da nossa cidade, que muito se fala, Frisso, da especulação imobiliária neste local. Muitos quiseram tomar esse patrimônio que é nosso, vereador Cláudio. E foi através da união de bairros, juntamente com essa Câmara, que nós tivemos esse prédio efetivamente passado para o município. Começou lá no governo do Tarso Genro e o Sartori, então, passou para nós. Pois bem, estava presente o secretário, o Cabelon, também a Tatiane Frisso. Só que o que a gente vê e nós pedimos para o chefe de gabinete Dornelles, que também estava presente, é que hoje a gente fala com um, fala com outro, mas ninguém fala objetivamente sobre a Maesa. O que nós precisamos o quanto antes, é que de fato se reinstale aquele comitê que a gente tinha, aonde todos os interessados no tema da Maesa... Ele pediu uma parte. Os interessados da Maesa, os arquitetos, geólogos, Câmara de Vereadores, o AB, Academia, participavam e dialogavam sobre o tema. Eu vou dar um exemplo que está tão desnorteado esse tema da Maesa, e eu falei isso. Eu vi uma matéria onde a secretária da Cultura, Tatiane Frisso, chama uma reunião para falar da Maesa, mas não chama a frente parlamentar da Maesa. Aí eu liguei para ela, estava lá em Brasília, liguei, escuta, secretária, que reunião é essa para tratar? Ah, mas quem que é o presidente da frente parlamentar? É tu ou é o Frisso? Eu digo, mas está muito desorientado então, Foi 12 anos minha colega sabendo que era eu, agora nós tivemos a reunião e não convidaram, não precisava ser eu, podia chamar o presidente Lucas. Então, quando a gente fala de um tema da Maesa, a gente fala... Tá que nem Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, nós precisamos ter alguém que norteie esse tema, o tema da Maesa. E a gente entende, vereador Frisso, que a CEPLAN seja a principal norteadora. E nós defendemos que seja ocupado esse espaço com o mercado público, que agora, dia 31, nos próximos dias, terão os interessados, mas, paralelamente a isso, que desocupe esses prédios que estão alugados, que poderia ser reinvestido esse valor de aluguel em saúde, em educação, em construir espaços de lazer,
para que eles sejam alocados nos espaços da Maesa. Tem muitos espaços bons, saudáveis já, que não precisa de mega estruturação, que já pode receber a Secretaria da Educação, essa Secretaria nova de Gestão Urbana, a Secretaria da Agricultura, né? Porque daqui a pouco nós temos um patrimônio tombado que vai ser tombado pelo tempo, mas desmoronado porque não está sendo ocupado. E é o que a gente viu na última visita. E para mim, enquanto historiador, já dá para escrever um livro em 13 anos como esse patrimônio está se deteriorando. Porque cada vez que a gente vai lá, é um telhado a menos que está no teto e está no chão. Né? Então nós precisamos ocupar esse espaço. Se a gente der vida para ele, as próprias pessoas que estão trabalhando nesse local darão vida. Seu à parte, vereador Cláudio. O senhor sabe que eu saí de lá, estava muito desesperançoso. E o senhor chegou para mim e falou, calma que dá para dar um jeito. E a Rúbia foi muito feliz ao comunicar que havia possibilidade da manutenção com a utilização de aproximadamente R$50 mil mensais. Reforma e manutenção. Não é um expêndio espetacular. E, de outro lado, nós temos 54 contratos de aluguel vigendo, que é o que o senhor tem comentado. Queria lhe parabenizar pelo tema, sei o quanto o senhor tem de preocupação com isso, e quando eu fui para lá, entendi por que da sua preocupação. Eu acho que nada mais justo do que a gente puder verificar o local e, mais do que isso, observar a deterioração. A parte de baixo terrível, a questão da pisa das uvas, que está sendo utilizada de lixo, vereador Rafael. É algo impressionante, porque depois a gente pega aquela barrica, leva aos pavilhões, cobra R$50 para as pessoas pisar, enquanto isso nós utilizamos 1 ano e 11 meses de lixo e 1 mês de pisa de uvas. E eu comentei com o secretário Dornelles que a nossa ontem a gente verificou o orçamento de Porto Alegre com um déficit de mais de R$400 milhões. Eu não sou daqueles que acham que a prefeitura não precisa coletar empréstimos. Nós temos 1,2% do nosso orçamento comprometido com empréstimo. O limite legal passa os 30%. O município pode contratar o empréstimo, eu sou parceiro para votar a favor da contratação do empréstimo. É um investimento que em curto prazo se paga, porque nós temos 54 prédios alugados que poderiam ser colocados na Maesa. Parabéns pelo tema e gostei muito do convite, fiquei muito feliz de estar lá com o senhor. Obrigado, vereador. Vereador Friis. Eu agora foi. Vereador Rafael, em primeiro lugar, desculpar pela não presença minha lá, mas o motivo já foi justificado. Embora eu conheça aquele prédio de baixo para cima, de cima para baixo, de tudo que é lado, né? Que bom que na conversa com o Caberlon e com o secretário Weber ficou a possibilidade da Secretaria de Gestão ir para lá, tá? Naquele espaço que fica atrás da Secretaria do Meio Ambiente ali, e é um espaço que não vai implicar em questões dos aspectos históricos e tal, porque é um telheiro, né, que existe lá e cumpre exatamente a função se for definido lá. Agora, eu gostaria, vereador, assim, de lhe dar uma sugestão da gente reunir a comissão a Maesa é Nossa o mais rápido possível e nós definirmos, então, uma reunião com o secretário Caberlon e com o vice-prefeito Nespolo, que está tocando esse assunto, talvez o prefeito, se puder estar presente, e a gente sugerir a retomada do plano de ocupação original. Porque eu confesso que eu tenho preocupação com relação à apresentação de interessados nessa proposta do mercado público, né? E se nós tivéssemos avançado lá no governo Guerra, instituído aquilo que a comissão tinha definido, a questão jurídica de quem vai cuidar daquilo ali, uma fundação, uma autarquia, assim por diante, provavelmente nós já estaríamos com o mercado público funcionando. Claro. E fico muito feliz que a briga que eu sempre fiz de transferir a Secretaria de Educação para lá está sendo bem vista pelo governo, né? Então, torcer que a nova secretária aí também, e lá tu tem recursos possíveis, e aonde se pretende instalar a Secretaria de Educação, que é em frente para 13 de maio, aquele espaço está praticamente pronto. São pequenas reformas. Aquele é um espaço que obrigatoriamente vai ter que passar pela análise do DIPAC, do Conselho do Patrimônio Histórico. Então, vamos ganhar tempo. Encaminha a proposta logo, né? Para que os conselhos sejam ouvidos, né? E haja essa definição de ocupação por secretarias.
E vai sobrar muito espaço, né, para todas as outras definições. E que bom que tem essa emenda da deputada Denise, né, que possibilita, quem sabe, investir na recuperação do telhado, né, do pavilhão número 1, né, que é o da fundição, que é o mais importante, é o que mais está depredado agora, né? E é onde estão todas aquelas máquinas tombadas feitas pela Rubia. E torcer que o governo crie uma gerência da Maesa nesse sentido. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Mas, por mais que seja boa vontade do deputado Denise, esses 900 mil vão ser dinheiro jogado fora. Por quê? Porque vai lá, conserta o telhado, pavilhão 1, pavilhão 2, 3, 4, 5, está tudo caído. Então vai ser dinheiro só botado fora. O que nós precisamos, e para concluir, presidente, é que, de fato, esses estudos venham, né, para os conselhos necessários e também, como a fala do vereador Cláudio, tiver que fazer empréstimo, que a gente aprove aqui o quanto antes. Agora a gente está que nem papagaio falando há quanto tempo aqui e não toma nenhuma medida. Obrigado, presidente. Presidente, uma questão de ordem do artigo 104 para que nós mantenhamos